Olá, muito boa tarde. Como na HIT a notícia não para, eu sou a Caroline Povoleri e vou levar até você as atualizações do Brasil e do mundo neste fim de tarde do dia 10 de abril. O Conselho de Ética da Câmara instaurou hoje o processo que pode levar à cassação do mandato do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Torres. Segundo a legenda, a cassação do deputado é necessária para impedir que ele se utilize do cargo para cometer outros crimes, como a obstrução de justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu autorização para que Chiquinho Brazão participasse da reunião de forma remota. Na sessão de hoje, o presidente do colegiado sorteou uma lista tríplice com possíveis nomes para assumir a relatoria do processo no colegiado. Essa discussão teve início há 2 semanas atrás, mas um pedido de vista feito por 3 deputados adiou a votação. O parecer do relator, o deputado Darcy de Matos, é pela manutenção da prisão, mas as opiniões estão divididas na comissão. Se o pedido for aprovado pela CCJ, ele seguirá para a votação no plenário e lá serão necessários pelo menos 257 votos para manter a prisão. O governo publicou hoje no Diário Oficial da União uma medida provisória para antecipar recursos da Eletrobras e, assim, reduzir reajustes da conta de luz. Com a medida, o governo espera uma redução de 3,5% nos reajustes anuais aos consumidores, além de investimentos na geração de energia sustentável. O texto prevê redução de pelo menos 3,5% na tarifa de energia elétrica. Para que isso seja possível, a MP estabelece uma operação financeira em que o governo federal se compromete a usar os recursos da privatização da Eletrobras para quitar alguns empréstimos. Hoje estão embutidos na conta de luz dos consumidores. A medida assinada pelo presidente na última terça-feira permite a adequação de prazos de projetos relacionados à geração de energia renovável e limpa ao cronograma de implementação das linhas de transmissão leiloadas. O governo espera gerar cerca de 400 mil empregos e investimentos privados, de até 165 bilhões de reais. A MP também adequa os reajustes da energia do Amapá à média dos demais estados da região norte do país. Com a medida, o Amapá passa a ter tarifa de 9%. Sem essa determinação, o aumento para o estado poderia ultrapassar 40%. A medida determina ainda que os empreendimentos de energia renovável vão poder acrescentar até 34 gigawatts de potência ao sistema interligado nacional. O prazo determinado para a entrada em operação comercial com benefícios é março de 2029, isso segundo o Executivo. A previsão de início de construção é de até 18 meses e são responsáveis por gerar cerca de 400 mil postos de trabalho. Estamos criando condições para que a oferta de energia solar, eólica e de biomassa se antecipem à nova indústria verde. Isso disse Silveira. O Supremo Tribunal Federal deve fixar hoje o entendimento final sobre a possibilidade do Estado ser responsabilizado pela morte de pessoas baleadas durante as operações policiais e militares. Em um julgamento finalizado em março, o Supremo decidiu por 9 votos a 2 que a União terá de pagar indenização à família de uma vítima de bala perdida em operação do Exército no Rio de Janeiro. Na ocasião, contudo, os ministros apresentaram opiniões divergentes sobre qual deve ser a tese aplicada em casos semelhantes. O processo tem repercussão geral, por isso a decisão a ser tomada pelo STF vai valer para situações similares. Os ministros têm posições diferentes se o Estado deve ser obrigado a pagar indenização quando não for possível comprovar a origem do disparo. Caso os ministros entendam que o Estado deve ser responsabilizado, familiares de vítimas terão direito de receber alguma indenização. O julgamento do STF tem como base a morte de Vanderlei Conceição de Albuquerque, de 34 anos, em junho de 2015. Ele foi atingido por um projétil de arma de fogo dentro de casa, na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, durante um tiroteio entre suspeitos militares do Exército e policiais militares.
E nos destaques internacionais, o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha comunicou hoje que rejeitou recursos contra a liberdade condicional do ex-jogador Daniel Alves, que deixou a prisão depois de cumprir 14 meses da pena de 4 anos e meio. Os pedidos haviam sido feitos pelo Ministério Público e pelos representantes da vítima no caso da agressão sexual, pelo qual o jogador foi condenado. O ex-lateral foi libertado em 25 de março depois de pagar uma fiança de €1 milhão, valor equivalente a mais de R$5 milhões. A acusação e a defesa da vítima recorreram da decisão, alegando risco de fuga, mas o pedido foi rejeitado pelo tribunal, que retirou o passaporte de Daniel Alves e o obrigou a comparecer semanalmente à corte. O ex-jogador foi condenado no último mês de fevereiro pelo estupro de uma mulher nos banheiros de uma boate de Barcelona no final de 2022, quando voltava da Copa do Mundo do Catar. A sentença foi objeto de recurso tanto pela defesa de Alves, que durante o julgamento pediu sua absolvição, quanto pelo Ministério Público, que quer aumentar a pena. Os recursos podem levar meses para serem julgados. E no conflito no Oriente Médio, Israel bombardeou hoje o norte e o centro da faixa de Gaza. A data coincide com o dia que marca o fim do mês do jejum muçulmano e ignora, inclusive, os esforços dos mediadores internacionais para chegar a uma trégua depois de mais de 6 meses de guerra. Vale destacar que uma proposta está em análise pelo Hamas. Estes ataques ocorrem em um momento em que muçulmanos de todo o mundo celebram o Eid al-Fitr, a festividade que marca o fim do Ramadã. 6 meses após o início da guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas em Israel, há cada vez mais apelos internacionais para um cessar-fogo. Os países mediadores, Catar, Egito e Estados Unidos, aguardam respostas a uma nova proposta de trégua em 3 fases, que apresentaram a Israel e ao Hamas no domingo. A primeira contempla uma trégua de 6 semanas, a libertação de 42 reféns detidos em Gaza, em troca de 800 a 900 palestinos presos em Israel, além da entrada diária de 400 a 500 caminhões de ajuda alimentar e o retorno às suas casas no norte de Gaza daqueles deslocados pela guerra. O Hamas garantiu que está analisando a proposta. A Casa Branca considerou que estas declarações não são muito encorajadoras. Apesar das advertências internacionais, Israel continua determinado a lançar uma ofensiva terrestre na cidade de Rafah, que considera ser o último reduto do Hamas na faixa de Gaza. Por todo o território, os palestinos celebram com tristeza o fim do Ramadã, se reunindo em abrigos improvisados, em torno de alguns doces ou pequenos bolos, preparados apesar da escassez. E falando de esporte, a NFL, Liga Nacional de Futebol Americano, anunciou hoje o primeiro jogo oficial da entidade, sediado aqui no Brasil. Vamos conferir. No dia 6 de setembro de 2024, na Neoquímica Arena em São Paulo, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers irão se enfrentar pela primeira rodada da temporada 2024-2025 da Liga dos Estados Unidos. O comunicado foi feito pelo vice-presidente sênior da NFL International, em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. Vale destacar que essa será a primeira vez que a Liga terá um jogo sediado na América do Sul. A proposta da federação é deixá-la popular internacionalmente e, por isso, os jogos poderão ser sediados em qualquer lugar do mundo, com o objetivo de atrair o público. O confronto apresenta 2 equipes simbólicas para o torneio, sendo o Green Bay Packers 4 vezes campeão do Super Bowl, enquanto os Eagles venceram uma vez. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu retorno às 17 horas com outras informações para você. Um ótimo fim de tarde. Tchau!